Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro e hoje eu vou falar sobre como entrar no mestrado em Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, referente ao campus de Franca. E para isso eu estou utilizando como referência o edital do último processo seletivo, porque em geral não tem tantas mudanças significativas de um ano para o outro. Mas lembre-se, isso não significa que o próximo processo seletivo vai ser exatamente igual ao último, porque não tem nada que impeça a comissão de seleção de mudar as regras de um ano para o outro. Agora que eu expliquei isso, eu vou falar sobre as inscrições. No último processo seletivo, as inscrições ocorreram no mês de julho e elas só puderam ser efetivadas pela internet. Mas toda a documentação você tinha que enviar pelos correios na modalidade SEDEX. Isso significa que o próximo edital pode ser lançado mais ou menos nos mesmos moldes do edital passado, assim como o período de inscrição pode acontecer na mesma época do ano passado. No edital passado, o curso de mestrado tinha uma área de concentração que se chamava Sistemas Normativos e Fundamentos da Cidadania. Nela tinha 3 linhas de pesquisas que eram: primeiro, Cidadania Civil e Política e Sistemas Normativos. Segundo, Cidadania Social e Econômica. E por fim, Sistemas Normativos, Tutela e Efetividade dos Direitos da Cidadania. Então, como primeiro passo, eu recomendo que você leia os objetivos dessas linhas de pesquisas. Qual que é a direção que as pesquisas dessas linhas seguem? Além disso, pesquise sobre os professores de cada linha de pesquisa. Quais são os interesses, os desejos de pesquisa que esses pesquisadores têm? É a partir dessas informações que você vai fazer a sua escolha, ou seja, a escolha da linha de pesquisa e do seu provável futuro orientador tem que estar de acordo com o que você quer pesquisar no mestrado. Mesmo porque no último processo seletivo, na ficha de inscrição, você tinha que indicar um orientador. Além disso, eu recomendo que você leia com muita atenção o edital do processo seletivo, porque lá tem todas as instruções sobre os trâmites burocráticos, os documentos exigidos e as regras do processo seletivo. Por exemplo, na documentação foi exigido o diploma de bacharel em Direito, alguns documentos pessoais, o seu currículo Lattes com todos os comprovantes das experiências que você relatou no seu currículo Lattes. Por isso, leia o edital do processo seletivo com muita atenção e siga as orientações dele. O último processo seletivo teve 4 fases exatamente nessa ordem. Então, primeiro teve a prova de proficiência, que aconteceu no final de agosto. Depois foi a análise do anteprojeto de pesquisa, que aconteceu no início de setembro. A prova escrita foi aplicada no meio do mês de setembro. E lá no final aconteceu a entrevista, que foi no início do mês de outubro. E o resultado final foi divulgado no início do mês de novembro. Lembre-se, pode ser que o próximo processo seletivo ocorra em períodos distintos, mas em geral, a cada ano, as datas de cada fase do processo seletivo acontecem na mesma época. Eu não recomendo que você siga essa ordem para você se preparar para o processo seletivo, ou seja, não siga a ordem das etapas do processo seletivo para você se preparar. Por quê? Na minha visão, a melhor estratégia você seria se preparar da seguinte ordem. Então, primeiro você constrói o seu anteprojeto de pesquisa, depois você se prepara para a prova de proficiência. E por que eu recomendo isso? Como a bibliografia só é divulgada depois do lançamento do edital do processo seletivo, eu recomendo você estudar para a prova de conhecimentos apenas depois que o edital for lançado e apenas depois de você ter feito seu anteprojeto de pesquisa e apenas depois de você ter estudado para a prova de proficiência. E por último, eu recomendo que você se prepare para a entrevista. E por que eu recomendo você começar a preparar o seu anteprojeto de pesquisa antes das outras etapas do processo seletivo? Imagina a seguinte situação: você começa a se preparar estudando para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência, para a entrevista. Aí o período de inscrições abre e você não terminou o seu anteprojeto de pesquisa e por isso você não consegue se inscrever. Aí no próximo ano muda a bibliografia da prova de conhecimentos e isso significa que você precisa começar a estudar tudo de novo do zero. Além disso, você também não teve a oportunidade de realizar as provas para saber como que elas eram aplicadas. Então,
Então, os tipos de questões, se são questões abertas, se elas exigem uma redação, uma dissertação, se são questões fechadas, se são questões testes e assim sucessivamente. Agora, se você começar pelo anteprojeto de pesquisa e ter pouco tempo para se preparar para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência e a entrevista, nada vai te impedir de você realizar essas etapas do processo seletivo. Porque mesmo se você se preparar mal para essas provas, o pior que pode acontecer é você não ser aprovado. Mas isso, apesar de ser ruim, isso tem uma vantagem. Você já vai conhecer como que essas provas são aplicadas. Então aqui tem duas situações. Na primeira, você não fez o seu projeto de pesquisa, né, o anteprojeto de pesquisa, e você perde por WO. Metaforicamente falando, WO significa que você não foi aprovado porque você não compareceu nas etapas do processo seletivo, porque você não conseguiu se inscrever, porque você não criou o seu anteprojeto de pesquisa. Na segunda situação, você não é aprovado, mas você teve a oportunidade de conhecer o campo de batalha. E apesar da derrota, entre aspas, isso é uma vantagem para a próxima vez que você enfrentar o processo seletivo. Agora eu vou falar sobre o anteprojeto de pesquisa. Construa o seu anteprojeto de pesquisa alinhado de acordo com a linha de pesquisa que você vai se inscrever e de acordo com o projeto do seu provável futuro orientador que você indicar na ficha de inscrição. Você tem que fazer isso porque mesmo que você fizer um ótimo anteprojeto de pesquisa, ele pode não ser aceito se ele não estiver alinhado com a linha de pesquisa e com os interesses do orientador que você pretende, né, que você indicou na ficha de inscrição. E isso acaba se tornando uma objeção que vai favorecer a sua reprovação no processo seletivo. Em termos de formatação, o seu anteprojeto de pesquisa tem que ter no máximo 10 páginas. Na folha de rosto você tem que colocar o seu nome, o título do anteprojeto, o orientador indicado, a linha de pesquisa e o projeto de pesquisa do orientador que você indicou na ficha de inscrição. Tem que ter um resumo com no máximo 500 palavras ou 30 linhas e ele tem que ser acompanhado de até 6 palavras-chave. O anteprojeto também tem que ter sumário. Na justificativa do seu anteprojeto, você tem que argumentar sobre a importância do objeto de estudo, sobre o objeto de pesquisa que vai ser pesquisado durante o mestrado e também sobre a adequação do seu anteprojeto à sua área de concentração, à sua linha de pesquisa e ao projeto de pesquisa do seu provável futuro orientador. O seu anteprojeto de pesquisa também deve apresentar os objetivos da pesquisa, assim como a metodologia, um plano de trabalho e um cronograma de execução em até no máximo 24 meses, que é o prazo para você concluir o mestrado. Por fim, você tem que colocar as referências bibliográficas que você utilizou na construção do seu anteprojeto de pesquisa. Agora eu vou falar como que o seu anteprojeto vai ser avaliado pelos membros da Comissão de Seleção de Mestrado em Direito na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, no campus de Franca. Segundo o último processo seletivo, basicamente os critérios de avaliação foram: primeiro, a escolha e a relevância do objeto da sua futura pesquisa, a abordagem teórico-metodológica, a sua relação com as hipóteses que você vai desenvolver na sua futura pesquisa de mestrado, a pertinência e a relevância dos objetivos que você pretende alcançar e, por fim, eles avaliaram a aderência do tema e do objeto do seu anteprojeto de pesquisa à sua área de concentração, à linha de pesquisa e ao projeto de pesquisa do orientador que você indicou na sua ficha de inscrição do processo seletivo. Se você quiser mais informações sobre como fazer um projeto de pesquisa, que também pode ser chamado como anteprojeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, projeto de dissertação, projeto de tese, anteproposta de projeto de pesquisa ou de outras formas, né, que os editais de processos seletivos de mestrado ou de doutorado geralmente nomeiam, eu recomendo que você baixe o meu e-book no meu site. Então digita aí www.augustocanassiro.com.br, porque lá tem um menu onde você cadastra o seu e-mail para baixar o meu e-book que se chama Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado e Criar um Projeto de Pesquisa. Nesse momento agora eu vou falar sobre a prova de proficiência em idioma estrangeiro,
que na minha visão seria o segundo elemento em escala de prioridade para você se preparar para o processo seletivo. Lembrando que o primeiro elemento que você tem que preparar é o seu projeto de pesquisa, que o edital nomeia como anteproposta de pesquisa. Bom, a prova de proficiência pode ser no idioma alemão, francês, inglês ou italiano. Então você, na ficha de inscrição, você indica qual língua que você quer comprovar a proficiência. Essa prova vai ter duração máxima de 2 horas. Não vai ser permitido fazer rascunho e você não pode utilizar qualquer tipo de dicionário, seja impresso ou eletrônico. Quem fizer isso vai ser eliminado do processo seletivo. É possível ter dispensa da prova de proficiência apresentando alguns certificados ou documentos que comprovem proficiência em idiomas estrangeiros, como alguns comprovantes com umas pontuações mínimas de exames como TOEFL, como o IELTS, o DELF e de outras instituições. Então vai lá, confira no edital do processo seletivo e no site do programa de pós-graduação que você vai encontrar mais informações sobre isso. Outra opção para você ter dispensa da prova de proficiência é apresentando um comprovante de até 3 anos de aprovação da prova de proficiência dos processos seletivos anteriores do programa de pós-graduação em Direito da Unesp. Então, se você tentou anteriormente e foi aprovado na prova de proficiência, pega lá o certificado que você pode ter dispensa se esse certificado tiver no máximo 3 anos de data de emissão. O terceiro passo para sua preparação para o processo seletivo seria estudar para a prova escrita. No último processo seletivo, essa prova cobrava 2 dissertações. Uma delas era sobre a teoria do direito e da justiça, que todos os candidatos, independente da linha de pesquisa ou independente do orientador indicado, todos os candidatos tinham que fazer. O outro ponto para você desenvolver era específico de acordo com o orientador que você indicou na sua ficha de inscrição. Então, nela, você tinha que relacionar a sua redação com o projeto de pesquisa do seu provável futuro orientador que você indicou na ficha de inscrição. A prova escrita teve duração máxima de 2 horas no último processo seletivo. Nela foi proibido fazer rascunho, ou seja, você tinha que escrever direto, sem direito a fazer rascunho, porque senão você seria eliminado do processo seletivo. Os pontos e a bibliografia da prova escrita do último processo seletivo foram publicados 30 dias antes da data da prova. Um dia antes da prova escrita, aconteceu o sorteio dos pontos dessa prova escrita. Em linhas gerais, essa prova escrita basicamente busca avaliar o seu conhecimento sobre os temas relacionados à área de concentração e as linhas de pesquisas do programa de pós-graduação que você pretende ingressar. Se você quiser saber mais dicas sobre as provas de processos seletivos de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar aqui um link de um artigo que eu escrevi no meu site. O último elemento que eu recomendo para você se preparar é a entrevista, que é uma entrevista pública. Nessa entrevista, a banca vai avaliar o seu currículo Lattes e o seu projeto de pesquisa. No anteprojeto de pesquisa, eles vão avaliar se ele tem aderência à linha de pesquisa e ao projeto do seu provável futuro orientador que você indicou na ficha de inscrição quando você se inscreveu no processo seletivo. A banca vai ser composta pelo professor que você indicou como orientador na ficha de inscrição e mais 1 ou 2 docentes daquele programa de pós-graduação. Eles vão analisar a sua capacidade de discussão acadêmica presente, no seu anteprojeto. Ou seja, se você consegue ter uma conversa aprofundada do conteúdo e do tema proposto que você inseriu no seu projeto de pesquisa. Além disso, eles também vão avaliar os aspectos que viabilizam o seu cumprimento das atividades acadêmicas, como a sua disponibilidade de tempo para se dedicar ao curso e o seu interesse na pesquisa e na produção acadêmica. Se você quiser mais dicas sobre entrevistas de processos seletivos de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar aqui um link do meu blog que fala sobre as entrevistas. Bom, então finalizando aqui, esse processo seletivo não é por ampla concorrência, ou seja, o ranqueamento das vagas vai se dar por orientador, que inclusive vai ser o orientador que você indicou na sua ficha de inscrição. Pode acontecer de algumas pessoas serem aprovadas em todas as etapas do processo seletivo, só que o orientador que ela indicou não tem mais vagas. E por isso você pode se recandidatar para vagas remanescentes de outros orientadores que não preencheram as suas vagas. Por isso que geralmente
Depois da divulgação das notas finais, é publicado um edital com a quantidade de vagas remanescentes e com todos os orientadores disponíveis. Aí nesse edital você pode se recandidatar para essas vagas remanescentes. Bom, eu espero ter te ajudado de alguma forma, te desejo muito sucesso e bons estudos. A gente se encontra no próximo episódio.